Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de programação. Vamos continuar a falar sobre estrutura de repetição. E agora nós vamos falar sobre a segunda estrutura, que a gente chama de while, traduzindo enquanto. Essa estrutura ela trata-se de uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições necessárias não são fixas. Tá? A gente viu que no for a gente tem um número inicial e um número final. Então, todo problema que você tiver um número inicial e um número final, uma boa abordagem é utilizar o for. Tá? Agora, se você não tem um número, e você tem, na verdade, uma condição, você vai utilizar o while. Tá? Então, os comandos serão repetidos até que uma condição assumir o valor falso. Então, recapitulando, toda vez que você tiver um número inicial e um número final, eu tenho que ler 300 códigos de clientes, por exemplo, de 1 até 300. Use o for. Quando você tem uma condição, e você vai ficar lendo alguma informação até que essa condição for falsa, ou seja, enquanto a condição for verdadeira, você vai ficar executando, você não sabe quantas vezes seria isso, então você vai optar por usar o while. Então essa é a grande diferença de uso dos dois. Tá? Eles são até de certa forma similares. Tudo que você conseguir fazer com um, você vai conseguir fazer com um outro comando. Só que um se encaixa melhor em outros problemas do que outro. Tá? Então existe a possibilidade da repetição não ser executada quando a condição assumir o valor falso logo na primeira iteração. Então isso é interessante. Se você chegou no while e viu que já na primeira condição, na primeira rodada que você for fazer no laço, já for falso, ou seja, nenhuma vez o laço vai ser executado. Ok? E essa aqui é a sintaxe do comando. Eu vou usar, em vez de for, eu vou usar a palavrinha while. E vou colocar um abre parêntese e fecha parêntese. Dentro desse abre parêntese e fecha parêntese, eu tenho que colocar a condição aqui de execução. Então, enquanto essa condição for verdadeira, você vai executar. Então, quantas vezes? Uma vez? 300 vezes? Não sei, vai ser de acordo com essa condição. Eu não tenho um número fixo. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Essa condição ela vai ser uma expressão lógica, vai ser true ou false. Então, um número é maior do que outro, verdade ou falso. A pessoa digitou a palavra, sei lá, abobrinha? Sim, então verdade. Então, pare o laço de repetição, alguma coisa assim nesse sentido. Tá? Então, enquanto a condição for verdadeira, isso vai ser executado. E como a gente viu no for, é parecido no while, é similar, idêntico na verdade, aquela questão de que se for um comando só, você não precisa colocar a chave. Mas se você quiser colocar também, não tem problema nenhum. Agora, se for mais de um comando, aí você é obrigado a colocar abre e fecha chave para englobar todos os comandos que você quer repetir várias vezes. Tudo isso tem que ficar englobado dentro dessas chaves. Lembrando que aqui também nessa laço de repetição do while, a gente tem aquela mesma questão de escopo de variável. Se você declarou uma variável dentro do while, essa variável vai funcionar somente dentro do while. Ok? Isso é importante aí, isso vai ser importante para a gente resolver alguns problemas. Bom, para a gente exemplificar então o uso do while, o que eu vou fazer? Eu vou criar um exemplo aqui muito parecido com o que a gente fez com o for. Eu vou printar uma mensagem várias vezes na tela. Tá? Por exemplo, 4 vezes na tela, alguma coisa dessa forma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável inteira x, que ela vai começar como 0. Olha para você ver como que as coisas meio que se repetem. Aqui eu estou fazendo o quê? A inicialização da variável. Certo? E agora eu vou fazer a condição. Qual que é a condição? A condição é, vou fazer o seguinte, enquanto x for diferente de 0, eu vou repetir o que tiver aqui dentro. Só que aqui tem uma coisa importante, tá? Eu vou repetir isso aqui, vou printar, vou fazer similar. Então vou fazer valor
de x. E vamos imprimir a variável x aqui. Ó. Só que se eu rodar isso aqui, a gente vai acontecer uma coisa que a gente chama de laço infinito. Isso aqui vai ficar rodando infinitamente, até o seu computador estragar ou até a energia acabar, né? Alguma coisa assim, ou até você desligar seu computador. Por quê? Repare que essa condição aqui, ó, ela sempre vai ser verdadeira. Tá vendo que você começou... Vamos... Ó, começando com zero, né? Então, aqui não vai ficar muito bom. Eu vou colocar aqui o valor não de zero, eu vou colocar o valor de 4, que eu quero que rode 4 vezes. Agora a gente vai entender melhor. Olha só, começamos com zero. Enquanto x for diferente de 4, o que está acontecendo? X não está valendo zero? Está valendo zero. Então, se eu pegar aqui, ó, 0 é diferente de 4, vai printar. E ele vai voltar aqui, vai perguntar a mesma coisa. 0 é diferente de 4? Isso aqui vai ficar rodando, ó, infinitamente, porque hora nenhuma você mexeu na variável x. Então, sempre manteve o mesmo valor. Então, o que você tem que fazer, né? Quando você está trabalhando com while, você sempre tem que pensar aqui numa forma de incrementar a variável ou mesmo mudar ela, né? Porque senão a gente vai ficar num laço infinito, né? Você vai dormir, acordar lá 1 milhão de dias, o negócio ainda vai estar rodando aqui. Então, o que eu faço para resolver isso? Né? A gente vai fazer, olha só, eu vou até colocar os comentários. Então, aqui a gente tem a condição, igual a gente tinha no for. O que faltou aqui? Faltou a gente fazer um incremento. Olha que interessante. Então, eu vou fazer aqui o incremento da seguinte forma. Ó, x vai receber isso aqui, ó, que é similar àquele comando que a gente viu lá. Ó, x recebe x mais 1. Eu estou incrementando e acumulando o valor na própria variável. Então, agora sim, ó, eu tenho as 3 coisas que a gente tinha no for, só que a gente fez de forma diferente, tá? Então, o que eu fiz? Inicializei a variável com 0. Olha só que interessante. 0 é diferente de 4? Então eu vou imprimir o valor 0 aqui. Ó. Agora eu incrementei. O que eu fiz? A variável estava valendo 0, eu somei 1 nela mesmo. Então, ela tinha 0, ela passou a ter 1. Aí eu pergunto, 1 é diferente de 4? Então eu vou incrementando isso. 2 é diferente de 4? 3 é diferente de 4? 4 é diferente de 4? Não, 4 é igual a 4. Então, a condição deu falso. E aí, o que acontece? A execução para. Então, nesse problema, eu vou imprimir o valor 0, 1, 2 e 3. Eu não vou imprimir o valor 4, porque quando eu chegar no valor 4, né, isso aqui vai ser o quê? Vai ser falso e o laço vai parar de ser executado. O que eu vou fazer? Vou salvar e vou executar aqui para a gente ver se eu estou correto. Olha só que interessante, imprimiu exatamente, eu falei, 0, 1, 2 e 3. Bom, vamos para mais um exemplo. Vou deixar isso aqui comentado. E agora, usando o laço de repetição, nós vamos simular um jogo para o usuário adivinhar um número qualquer. Então, eu vou criar uma variável chamada número mágico, em que eu, como programador, vou saber esse número, mas o usuário não vai ter acesso a esse número. Nesse caso aqui, vou colocar o valor inicial para essa variável como 9. Qual que vai ser a ideia? A ideia é que a gente vai ter um laço de repetição e vai ficar lendo um chute do usuário, né, até que ele acerte esse número 9 que eu coloquei aí inicialmente na variável. Então, eu vou criar uma variável mais uma aqui para armazenar o chute do usuário, vai ser inteiro também, e eu vou criar uma variável booleana para controlar, né, quando que o jogo acaba ou não. Então, eu vou chamar aqui a variável de jogando, e ela vai receber true, verdade. Então, qual vai ser a ideia? Eu vou fazer um laço de repetição aqui agora, ó, usando o while. E eu vou falar assim, enquanto a pessoa estiver jogando, eu vou ficar repetindo isso aqui. A partir do momento que essa variável jogando receber falso, quer dizer que, né, a execução vai sair do laço de repetição e vai vir aqui para baixo. A gente pode até dar uma mensagem aqui.
falando fim do jogo. E qual que é a ideia? Cada vez que o laço rodar, eu vou ter que ler o que o usuário chutou, eu vou ler o que ele digitou do teclado, vou ver se ele acertou o número, se ele acertou eu encerro o jogo, se ele não acertou eu peço para ele entrar com o número novamente. Então a ideia vai ser essa. Então vamos mostrar uma mensagem para ele, digite um número, vamos facilitar, né? De 1 a 30. Vamos ler esse número, que eu vou jogar na variável chute. E aqui eu vou fazer o condicional. Vamos verificar se o que o usuário digitou, né, que foi um chute que ele deu, se esse número é igual ao número mágico que eu informei aí em cima. Se isso for verdade, sabe o que vai acontecer? A variável jogando vai receber falso, ou seja, ele vai parar de jogar, né? Ele ganhou no caso. Então a gente pode inclusive dar uma mensagem aqui, ó, falando que você acertou, parabéns. Ok, se ele não acertou, a variável jogando vai continuar como false. Quer dizer, vai continuar como true, ok? E o laço vai continuar até ele acertar. Então vamos lá, ó, executando o jogo. Então digite o número de 1 a 30. Então vou digitar o número 2. Ó, não acertou. Digite o número de 1 a 30. Vou digitar 8. Ó, não acertou. Agora eu vou digitar 9. Ó, você acertou, parabéns, fim do jogo. Ok? Interessante aqui é até a gente usar, né, o que a gente já viu nas nossas aulas síncronas, que são o debug, né, para a gente ver esse laço de repetição funcionando aqui na prática. Então olha que interessante, eu vou parar aqui a execução do código na linha 334 no caso, e vou acionar o debug. Então a execução, né, vai parar exatamente nessa linha onde que eu marquei. E aí eu vou começar a usar aqui o F8, né, para descer linha a linha. Então a gente acabou de declarar aqui duas variáveis, ó, vamos declarar jogando, e jogando já vai receber o valor verdade. A gente pode conferir isso embaixo aqui, ó, né, a variável jogando, ela está como verdade. E como eu disse, quando a condição é verdadeira, o laço é executado. Então, enquanto eu estiver jogando, então é verdade. O que vai acontecer? Vamos entrar dentro do laço. Olha só que interessante. Com o laço, nós vamos printar essa mensagem na tela e pedir para o usuário digitar alguma coisa na saída. Então, vamos lá para a saída. Deixa eu achar aqui a saída, isso. Vai falar, entre com o número. Vou digitar o número errado, vou digitar o 5 e vou dar um Enter. Olha que interessante, né? O programa continua executando, ó. A variável chute, se a gente passar o mouse em cima, vocês vão ver que ela está valendo 5, que é o que eu acabei de digitar. E o número mágico está valendo 9. 5 é igual a 9? Não é. Então, o que acontece? Esse laço aqui, esse if, né, é falso. Olha só que interessante. Como não tem linha aqui para baixo, né, do if, ele vai encontrar aqui a chave de final do while e vai voltar aqui para cima. Você pode ver que a linhazinha verde é onde que a execução está no momento. Então, né, vamos de novo. Jogando está verdade? Ó, se eu passar o mouse em cima, vocês vão ver que a variável está falando true, aí no cantinho aí, ó. Ok. Então, vamos printar na tela e vamos ler do teclado de novo. Então, vamos lá na saída. Agora, eu vou digitar o número correto. Vou digitar o número 9. Vou dar um Enter. Olha só que interessante. 9 é igual a 9? Verdade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou setar a variável jogando para false, né, para colocar false na condição e não executar o laço mais. Vou printar a mensagem. Olha que interessante. Você acertou. Parabéns. Ok. Agora eu voltei aqui em cima. Né? Vocês lembram lá da iteração? Né? Então, aqui eu estou completando mais uma interação. E aí a gente vai fazer o quê? A condição para ver se vai ter outra interação. Então, vamos ver, mas a gente sabe que não vai ter, porque jogando está como falso. Então, quando a gente
apertar o F8, ó, ele foi para o final, ó, onde que termina aqui o while aqui, então ele foi para a linha logo abaixo do while, então printou aí, ó, final do jogo. Então a gente pode até dar um continue aqui para continuar a execução, ó, F5, pronto, encerrou o programa. Espero que com esse debug aí, né, as coisas tenham ficado mais claras. A gente inclusive pode debugar o for que a gente tinha acabado de fazer para a gente entender um pouco mais. Então eu vou comentar isso aqui, vou voltar e vamos debugar o for para a gente entender um pouquinho. Então vamos lá para o for. Tirei o comentário aqui, né, do for que a gente tinha feito na última videoaula, em que a gente tem aqui, né, o decremento. Então a gente tem a interação do A começando com 15 e decrementando até que o A, né, isso vai ser verdade enquanto o A for maior ou igual a 1. Ok? Então vamos lá, vamos acionar aqui para a gente parar a linha 312 e vamos acionar o debug. Ok, então a gente pode executar aqui, ó, né, e vocês podem ver aqui embaixo, ou passando o mouse em cima da variável A, que você vai ver o valor atual aqui de A. Ó. Então A está valendo 15. Na primeira execução, nós vamos ler o nome, né? Então vamos ler o nome A, ler o nome Abraão. Ok. Nós vamos imprimir esse nome. Está escrito errado, mas né, vamos continuar assim mesmo. Ok. Olha, o laço volta. Só que agora quanto que o A está valendo? Vamos verificar. Ó. Logo no segundo, quanto é que o A está valendo? Está valendo 14 aqui embaixo. Ou se a gente passar o mouse aqui. Ó. Vendo? Então a gente consegue, né, ver passo a passo quanto que está valendo a variável ali, e a gente percebe que o for ele tem a vantagem de ele mesmo controlar isso para a gente, né? A gente já informa o início, a condição de parada e quanto que é o incremento, né, o decremento. Então se a gente continuar a execução, ó, ele vai pedir o nome novamente, vamos colocar um nome José. Ele vai printar o José. E agora a gente, né, vai fazer, ó, A14. Pedir o nome de novo. Vamos digitar uma string qualquer. E a gente pode perceber que a variável aqui do A, ó, né, ela está sempre decrementando de acordo com o que a gente informou aqui na condição de decremento. Tá? Então, só uma revisãozinha aí rápida, né, do que a gente viu na última aula do for funcionando. Aqui nós usamos, então, algo muito interessante, que foi uma condicional sem usar números. Né? Então, quantas vezes o jogador vai chutar até ele acertar? Né? Então, são 30 números, né? No mínimo ali, se ele errar tudo, né? 30 vezes. Às vezes ele vai esquecer que digitou um número, digitar ele novamente. Então está indefinido a quantidade de vezes que esse while vai rodar, né? Enquanto ele não acertar o número, o while não vai parar. O que é diferente aqui do for. O for a gente sabe exatamente quantas vezes, né, o laço de repetição vai ser executado, quantas iterações nós vamos ter aqui, ok? Eu vou finalizando essa aula por aqui. A gente continua esse assunto aí de laço de repetição, de estrutura de repetição, na próxima videoaula. Valeu, pessoal!